Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje eu quero dar uma dica bem legal para vocês, que é um erro muito comum que muitas costureiras cometem, que pode danificar a sua máquina de costura. Este erro aí, eu tenho certeza que talvez você fez. Se você fez, deixe seus comentários. Ou se você descobriu agora, também deixe seus comentários, que isso pode danificar a sua máquina. Beleza? Mas para quem caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy. Eu já trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou criador aqui do canal do Universo da Costura. Então, se você desejar aprender da manutenção em sua máquina de costura, nós temos um curso gratuito. Isso mesmo, um curso gratuito. Então, é só você clicar aqui embaixo, vai estar escrito curso gratuito, você colocar o seu e-mail, colocando ele, você vai receber lá no seu e-mail. Mas assim, pessoal, muitas pessoas estão tendo dúvidas a respeito disso. Quando você entra no seu e-mail, verifique se não está, às vezes vai direto para o lixo, às vezes vai para o spam, porque às vezes o Gmail ele encara aquilo como um spam, encara como não importante. Então verifique lá que ele já é enviado automaticamente. Você cadastrou, colocou ali, ele já é enviado para o seu e-mail. Mas quando você coloca ali, você vai notar que você vai ser direcionado para um outro site, que é o meu site, para vocês verificar também o nosso curso completo. Beleza? Então vai lá, faz lá. E temos várias coisas bem interessantes aqui na descrição. Dá uma olhada lá, não vai custar nada para vocês verem. E você que é costureira vai ajudar bastante. Beleza? Muito bem, então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre este assunto aí. Vamos falar sobre qual que é este problema que muitas costureiras cometem. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, então pessoal, uma coisa que é bem interessante, que vocês precisam tomar muito cuidado, que pode danificar a sua máquina de costura. E o legal, se você fizer isso que eu vou mencionar aqui, vocês vão ver que a sua máquina de costura vai durar mais tempo antes de poder dar algum problema. É assim, nas máquinas de costura industriais e domésticas, tem um sistema bem legal. Por exemplo, vamos imaginar que você está com uma máquina de costura doméstica e você precisa utilizar o rebobinador da sua máquina, ou seja, o enchedor de bobina, beleza? Você precisa utilizar ele. Mas qual que é o problema que muitas pessoas fazem? Principalmente nas máquinas de costura industriais e muitas vezes nas máquinas de costura doméstica. Às vezes começa a dar problema na máquina e a pessoa nem percebe. As máquinas de costura doméstica têm um sistema que é bem legal. Que é assim, no momento, tanto as novas como as antigas, tá? As antigas ela é um pouco diferente, mas ela também existe. No momento que você vai lá e joga a partinha da bobina, para encher a bobina para o lado, automaticamente a máquina de costura, a parte da costura lá, onde fica a barra da agulha, ela não funciona mais. Ela simplesmente para e só vai funcionar a parte da bobina, do enchedor. Por que isto acontece? Não é este o problema, tá? Calma aí que eu vou mencionar para vocês entenderem porque eu estou falando isso. Isso acontece para você não utilizar o enchedor sem a máquina de costura ter tecido. Rodrigo, por que isso acontece? Por que eu não posso utilizar a máquina de costura sem ter tecido? Porque você vai danificar ela. A máquina de costura ela foi projetada para você costurar e não simplesmente para deixar sem tecido. Então, sempre pessoal, nunca teste a máquina sem tecido. Nunca pise no pedal sem tecido. Vou falar por que aqui. Porque no momento que você faz isso, o que acontece? O pedal ele vai ter contato com o dentinho constantemente, físico, os dois, né? Os dois é metal com metal, vai começar a ter contato. E aquele impacto que ocasionar na máquina vai começar a danificar o seu dentinho e também automaticamente o seu calcador. Por que, Rodrigo? Porque quando você coloca o tecido ele amortece e não deixa ter contato peça com peça. Então agora imagine você usando o seu enchedor da máquina de costura e você usando esse enchedor constantemente e ali sem tecido e ali funcionando. Rapaz, aquilo vai danificar rapidamente. O seu dentinho vai começar a estragar. Ele vai começar ele não vai conseguir mais empurrar o seu tecido. E vai danificar ele, vai quebrar os dentinhos. Eu já vi várias vezes dentinhos quebrados por causa disso. Porque a pessoa não se atenta a este problema. Então assim, qual que é a ideia? Sempre quando você for utilizar o enchedor de bobina, você vai ter que sempre destravar a parte dali. Você vai ter que travar ela, na verdade. Ela não pode funcionar. E na mesma coisa nas máquinas de costura reta. Mas você fala assim, Rodrigo, mas máquina de costura reta, ela tem um compartimento separado. Isso, mas tem máquina de costura que não tem compartimento separado, que ela é na própria máquina. E na própria máquina, quando você costura, ela enche, mas a máquina funciona.
Então como vou fazer, Rodrigo? Se eu preciso utilizar, encher a carretilha, né, a bobina e a máquina funciona, como que você faz isso? Aí, pessoal, que sempre você tem que ter uma reserva. No momento que você vai estar costurando, você deixa enchendo, entendeu? Essa é a ideia que vocês precisam fazer. No momento que vocês fazem, você não vai danificar os dentinhos nem o seu calcador. Pessoal, isso é algo muito importante, não acho que é algo irrelevante, tá? Porque isso realmente danifica a sua máquina de costura. Então, assim, o que eu quero que vocês façam? Coloca seus comentários aqui e me diz se vocês fazem isso, se vocês já fizeram isso. Costurar sem nenhum tecido, deixar a máquina funcionando sem nenhum tecido. Muito bem, mas talvez você esteja se perguntando, Rodrigo, o que é esse danificar que você fala? Vamos lá, sabe aquele problema que sua máquina de costura não puxa o tecido? Sabe, que ela não aguenta puxar o tecido, ou o problema de ela simplesmente estar travando o tecido, arranhando o tecido. Então, vai acontecer isso com sua máquina se você deixar ela costurar sem tecido. Por quê? O pezinho, o calcador, ele vai começar a bater ali no dentinho. E no momento que ele vai bater no dentinho, vai quebrando as partes ali, vai deixando farpas. E por causa daquelas farpas, vai começar a danificar o seu tecido. Então, esta é uma das coisas que acontece. E também vai começar a danificar embaixo do seu calcador. Isso mesmo, embaixo do pezinho, né? Então, embaixo dele vai começar a ter arranhados. Por quê? Porque ele vai começar a bater, né, peça com peça, e vai começar a arranhar e vai começar a desgastar. Aí vai começar também a travar a costura, vai começar a travar o tecido. Então, muitas vezes, olha que legal, muitas vezes que acontece problema nas máquinas, não é nem a máquina que é o problema. É porque às vezes utilizamos ela, achamos que estamos fazendo certo, mas não estamos. Então faça isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Foi uma dica bem rápida aqui, somente para vocês terem ideia que vocês têm que tomar muito cuidado com este ponto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários e também deixa aqui se vocês fazem este problema, se vocês já fizeram isso e se vocês fizeram, vamos tentar parar, beleza? Então um forte abraço e até os próximos vídeos.